Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. Aqui diariamente estudamos por 15 minutos a primeira obra da codificação espírita, o Livro dos Espíritos. Atualmente, hoje, vamos mesmo para a questão 67. Essa questão 67 está no capítulo 4 do livro 1º, que trata sobre a criação. O capítulo 4 fala sobre o princípio vital. Então, nós estamos aqui falando de seres orgânicos e inorgânicos, começamos na questão 60, e agora estamos na 67, ainda é a última, 67 e a 67A, são as últimas questões aqui desta parte que fala de seres orgânicos e inorgânicos. A 67 nos diz assim: a vitalidade, a pergunta que Kardec faz aos espíritos, a vitalidade é um atributo permanente do agente vital ou somente se desenvolve pelo funcionamento dos órgãos? Ou seja, a vitalidade é um atributo do agente vital? O agente vital, ele dá vitalidade sempre? Ou somente vai se manifestar ou desenvolver com o funcionamento dos órgãos? E os espíritos respondem: só se desenvolve com o corpo. Não dissemos que esse agente sem matéria não é a vida? Então, se nós temos o agente vital, mas não temos o corpo, essa vitalidade não vai se manifestar. Esse agente vital só vai ter manifesta a vitalidade que ele pode produzir se estiver ligado ao corpo. É preciso a união das duas coisas, que é o quê? O agente vital e o corpo, para produzir a vida. Aonde? No mundo físico, ok? Porque o Senhor da vida é Deus, é Ele que cria, Ele é o Criador. Mas aqui estamos falando sobre a vida manifesta no plano físico. E aí esse princípio vital, esse agente vital, vai dar essa vitalidade aos corpos, que se não tiverem essa vitalidade, não vão demonstrar vida. Ok? 67A. Pode-se dizer que a vitalidade se acha em estado latente quando o agente vital não está unido ao corpo? Ok. Então, ele está ali, esse agente vital, ele não cria esse estado de vitalização, porque não há corpo ligado a ele, mas está ali latente essa capacidade de vitalização? É isso que Kardec pergunta. Mesmo que não esteja ativo, está latente? Sim, é isso. E Kardec comenta: o conjunto de órgãos constitui uma espécie de mecanismo que recebe impulsão da atividade íntima ou princípio vital que neles existe. Então, nós temos o nosso corpo e os órgãos todos, né, todo o nosso organismo recebe essa impulsão desse agente vital, do princípio vital, que é o fluido vital. O princípio vital é a força motriz dos corpos orgânicos, é o que faz os órgãos funcionarem, o corpo funcionar. Ao mesmo tempo que o agente vital dá impulsão aos órgãos, a ação deste agente vital entretém e desenvolve a atividade do agente vital, sim, mais ou menos como o atrito produz o calor. Então, ao mesmo tempo que o agente vital dá impulsão aos órgãos, a ação deste, né, agente vital, entretém e desenvolve a atividade do agente vital. Está escrito aqui, mais ou menos como o atrito produz calor. Ele dá impulsão aos órgãos e desenvolve a atividade do agente vital. Entendi. Então, quer dizer, ele vai lá, está unido ao corpo e produz essa vitalidade, né? E também desenvolve a própria atividade desse agente vital. Quer dizer, ele vai, produz e ativa, mais que vem fazendo essa, vamos dizer assim, que vai trazendo esse agente vital
para dar continuidade, como ele diz aqui, olha, desenvolvendo essa atividade, dando não só o start da vitalização, mas ele também vai desenvolver com que essa vitalização continue fluindo, né? E dando desenvolvimento a essa vitalização aqui no plano físico. Tudo bem? Dúvidas, comentários, é só deixar no chat e eu respondo. Se eu achar que tem a ver com o que estamos aqui falando, eu trago para cá. Se for uma outra dúvida, eu respondo mesmo no chat, ok? A vida e a morte. Sempre é um tema que traz o seu interesse, não é? A morte, o desconhecido. Mas aqui é a vida e a morte. Estamos falando de vitalização, desvitalização, manifestação no mundo físico. Quando a manifestação deixa de existir no plano físico, é a morte aqui. Mas a vida continua, né? Nós sabemos. 68. Qual a causa da morte nos seres orgânicos? Resposta dos espíritos: esgotamento dos órgãos. Então, chega uma hora que, mesmo tendo energia que possa vitalizar, os órgãos não respondem mais. Ou estão adoecidos, ou estão totalmente gastos, inoperantes, e a energia não faz com que eles continuem a funcionar. E nós entendemos muito isso quando pensamos num carro, não é? As energias, as peças vão se gastando, o sistema mesmo se gasta, às vezes pode-se trocar certas peças e vai se limpando para ter uma manutenção, mas chega uma hora que ele chega ao seu limite, exaure ali os seus mecanismos, não é? 68A. Poder-se-ia comparar a morte à cessação do movimento numa máquina desorganizada? Acabamos de fazer isso, não foi? Sim, se a máquina não está bem montada, a mola se parte. Se o corpo está enfermo, a vida se extingue. Claro, estamos falando aqui de metade do século XIX, a medicina não estava nada desenvolvida comparado aos dias de hoje, não é? Hoje, se o corpo está enfermo, até a vida se extinguir, tem muito tratamento, às vezes, aí pela frente, não é? E, às vezes, consegue-se mesmo fazer com que... Às vezes, trocam-se peças, até o coração hoje em dia se troca, e consegue-se levar a vitalização daquele corpo por muitos anos mais. 69. Por que uma lesão do coração, acabamos de falar de coração, mais do que a de qualquer outros órgãos, causa a morte? Naquela época, acabamos de falar que hoje em dia até transplante de coração dá. Por que uma lesão do coração, mais do que a de qualquer outro órgão, causa a morte? O coração é uma máquina de vida, mas não é o único órgão cuja lesão ocasiona a morte. Ele não é mais que uma das engrenagens essenciais. Temos o coração, outro que são fundamentais, são dois, os rins. Os rins, se os rins não filtrarem, o sangue não vai ser filtrado das suas impurezas, e isso aí dá uma septicemia, a pessoa morre rápido. Tem que fazer aquela hemodiálise. No tempo de Kardec não tinha hemodiálise, não é? Então, os rins, pulmões. Naquele tempo já se fumava muito, não é? Se os pulmões estiverem totalmente escurecidos, também não conseguem mais trocar, não é? A respiração, não é? Tudo isso, e também é um órgão muito vital. O fígado, pelo amor de Deus, são tantos órgãos vitais, o intestino, muitos órgãos vitais. 70. Em que se transformam a matéria e o princípio vital dos seres orgânicos quando eles morrem?
em que se transformam a matéria e o princípio vital. Lembra, o princípio vital tem que se unir à matéria para que se manifeste a vida, aqui no plano físico. E em que se transformam a matéria e o princípio vital dos seres orgânicos quando os seres orgânicos morrem? Os espíritos respondem: a matéria inerte se decompõe e vai formar novos organismos. Então, esse corpinho aqui, e novos organismos se formam. Vem a decomposição e a reestruturação. Então, Lavoisier, na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E eles dão uma continuação a essa resposta dizendo: o princípio vital retorna à massa. Então, existe lá no universo, não é? Vários tipos de fluidos, e na medida das necessidades, esses fluidos vão sendo trabalhados nas suas especificidades. A matéria inerte se decompõe e vai formar novos organismos. O princípio vital retorna à massa de fluido vital, princípio vital. Kardec comenta e faz aqui um grande comentário, finalizando esta parte aqui de vida, da vida e da morte. Aqui no plano físico, ok? Não é aquela parte da criação que vimos lá atrás. Aqui no plano físico. Morto o ser orgânico, diz Kardec, os elementos que o compõem sofrem novas combinações de que resultam novos seres, os quais aurem na fonte universal o princípio da vida e da atividade, absorvendo e assimilando-o para novamente desenvolverem a sua fonte quando deixarem de existir. Então, isso é cíclico. Vamos imaginar um cemitério. Então, o corpo é ali depositado, se decompõe, a terra absorve, as árvores vão sendo nutridas por aquelas energias, novas flores vão aparecendo daquelas energias, e elas vão recebendo do princípio vital essa vitalização, porque elas também vão aqui unindo-se nos seus organismos biológicos, não é? E vão receber essa cotazinha eu estou pensando na florzinha, de princípio vital para ali desenvolverem a vida no jardim. Os órgãos, então, nossa, desafinada. Os órgãos estão, não então, estão, é a letrinha de Kardec, pequenininha. Os órgãos estão, por assim dizer, impregnados de fluido vital. Esse fluido dá a todas as partes do organismo uma atividade que opera a cicatrização de certas lesões e restabelece as funções momentaneamente suspensas. Quando os elementos essenciais ao funcionamento dos órgãos estão destruídos ou muito profundamente alterados, o fluido vital é importante para lhes transmitir o movimento da vida e o ser morre. Não sei quanto a vocês, mas eu acho bom ler de novo. Os órgãos estão, por assim dizer, impregnados de fluido vital. Esse fluido vital dá a todas as partes do organismo uma atividade que opera a cicatrização de certas lesões, sim, verdade, e são as plaquetas, não é? E restabelece as funções momentaneamente suspensas. Quando os elementos essenciais ao funcionamento dos órgãos estão destruídos, não dá para manter a vida ali, ou muito profundamente alterados, o fluido vital é importante para lhe transmitir o movimento da vida. E o ser morre. Sim, é importante para lhes transmitir, mas não consegue transmitir porque eles estão lesados, né, alterados, destruídos, e daí vem esta morte. Os órgãos reagem necessariamente,
uns sobre os outros, é da harmonia do conjunto que resulta a sua ação recíproca. Quando uma causa qualquer destrói essa harmonia, os órgãos deixam de funcionar, como os movimentos de um mecanismo cujas engrenagens essenciais estão desarranjadas. Pode ser um acidente, pode ser uma doença, né? Pode causar isso. Dá-se o mesmo com um relógio que se desgasta com o tempo ou se danifica por acidente, é o que dissemos. A força motriz é impotente para fazê-lo funcionar. Então, não adianta. Se está desgastado, se caiu e quebrou, não adianta eu dar corda nele, porque ele não vai funcionar. Num aparelho elétrico, temos uma imagem mais exata da vida e da morte. Como todos os corpos da natureza, esse aparelho elétrico contém eletricidade em estado latente. Os fenômenos elétricos só se manifestam quando o fluido é posto em atividade, o fluido elétrico, por uma causa especial. Então, se poderia dizer que o aparelho está vivo, está ligado. Então, nós jogamos lá o ventilador na parede, ligamos o ventilador, ele está vivo, está lá produzindo movimento, está passando eletricidade, fluido elétrico. Vindo a cessar a causa da atividade, se eu desligo, cessa o fenômeno e o aparelho volta ao estado de inércia. Os corpos orgânicos seriam, assim, uma espécie de pilhas ou aparelhos elétricos nos quais a atividade do fluido produz o fenômeno da vida, como o ventilador. A cessação dessa atividade causa a morte. Sim, se eu parar de respirar por 15 minutos, não adianta depois voltar. Até para isso tem um tempo. Se houver a parada cardiorrespiratória, pode haver a reanimação, mas ela tem um tempo, porque senão, se o cérebro leva alguns minutos, se não for reativado, tem morte cerebral, aí nem adianta botar o organismo para funcionar. Continuando. A quantidade de fluido vital... Já acabou, mas temos que acabar com a metade de Kardec. A quantidade de fluido vital não é absoluta em todos os seres orgânicos. Varia segundo a espécie e não é constante no mesmo indivíduo, nem nos demais indivíduos da mesma espécie. Sim, tem pessoas que têm muita energia, tem outros que não. Aos que estão, a bem dizer, saturados de fluido vital, enquanto outros o possuem apenas em quantidade suficiente. Daí, para alguns, a vida mais ativa, mais tenaz e, de certo modo, superabundante. A quantidade de fluido vital se esgota, pode tornar-se insuficiente para a manutenção da vida, se não se renovar a absorção ou assimilação das substâncias que o contém. Ou seja, uma forma é a alimentação. Se nós deixarmos de nos alimentar, não vamos ter mais essa energia de reposição. O fluido vital se transmite de um indivíduo a outro. Aquele que o tiver em maior quantidade pode dá-lo a quem o tenha menos, e, em certos casos, prolongar a vida prestes a extinguir-se. Vemos isso. Pode ser pelo passe? Pode, mas pode ser uma transfusão de sangue também, não é? Sem dúvida nenhuma. Muito bem, terminamos aqui a questão 70. Amanhã estaremos de volta com um projeto mais ou menos 15 minutos. Hoje, vocês perdoem, mas é porque se estendeu aqui o comentário de Kardec. Até amanhã. Muita paz a todos.